Recentemente eu terminei de assistir uma série que pra mim foi a melhor de 2020 até agora, e que reúne tudo que um nerd gosta. Ficção científica, sobrenatural, personagens super carismáticos, além de uma boa dose de crítica social, totalmente afinada com os tempos atuais, com a discussão em torno do Black Lives Matter e da representatividade. O melhor de tudo é que essa série foi baseada num romance recente, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E quando eu soube disso, eu corri para adquiri-lo e devorei ele em poucos dias. O que eu achei dele? Nós vamos saber agora. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor e apaixonado por livros. Arme-se de coragem e venha comigo explorar o território Lovecraft. H.P. Lovecraft é um dos escritores mais importantes da cultura pop. E eu até já comentei dele aqui no canal, quando resenhei a biografia dele lançada pela editora Edra. Um tema sempre espinhoso quando falamos de Lovecraft é o seu racismo, que não era pouco e não era um mero detalhe da sua obra, já que muitos críticos veem nas raças alienígenas que ele criou um reflexo do seu medo e ódio aos estrangeiros, de todo mundo que não fosse como ele, um branco anglo-saxão protestante. E isso levanta a questão: Lovecraft deve ser lido hoje em dia? E eu falo isso porque eu participo de vários grupos em redes sociais e volta e meia eu vejo publicações revoltadas de gente que está denunciando que alguém quer censurar Lovecraft, ou uma suposta cultura do cancelamento que quer fazer campanha para que ele deixe de ser lido. E quando eu vejo isso, eu fico pensando que eu devo estar muito fechado na minha bolha, porque até hoje eu não vi ninguém mesmo, defendendo a sério cancelar Lovecraft ou censurá-lo por causa do seu racismo. Mas apenas publicações de gente revoltada defendendo Lovecraft, apesar desse racismo, e na maioria das vezes, esses argumentos não vão muito além do Lovecraft era racista sim, e daí? Isso reflete, na minha opinião, uma defesa dos méritos literais do Lovecraft, que sim, existem, são muitos, e ao mesmo tempo uma certa incapacidade de lidar com esses aspectos negativos da obra dele. E reflete também a maneira como se faz debate nas redes sociais, né, em que você pouco presta atenção nos argumentos do outro, o que importa mesmo é dar sua resposta lacradora. Mas, emoções exaltadas à parte, continua a questão. Numa época em que a luta contra a discriminação racial e de gênero ocupa o centro do debate, e que consegue até mesmo derrubar figurões da indústria do entretenimento, como lidar com o fato de que o autor que você adora também foi um cretino preconceituoso? Mas afinal, por que eu estou dando toda essa volta? Porque eu acho que esse romance aqui oferece excelentes maneiras de lidar com essa questão, pois ele coloca uma família de afro-americanos lutando contra os monstros de Lovecraft, tanto os reais quanto os fantásticos. No começo da história, somos apresentados ao Atticus, um jovem negro que acaba de voltar aos Estados Unidos depois de servir o exército na Guerra da Coreia. Ele volta para casa em busca do seu pai, o Montrose, que desapareceu de forma misteriosa quando começou a investigar os ancestrais da família. Com a ajuda dos seus tios, George e Hippolyta, do filho deles, o Horace, da sua amiga Letitia e da irmã dela, Ruby, ele vai embarcar em uma perigosa jornada pelo sul dos Estados Unidos, em plena década de 50, quando ainda vigorava a discriminação oficial contra negros. Ao longo dos vários capítulos desse livro aqui, eles vão encontrar seitas malignas, casas mal-assombradas, monstros de outras dimensões, fantasmas, bonecos amaldiçoados, enfim, o pacote completo dos filmes B de terror. Mas nenhuma dessas ameaças é tão assustadora quanto o perigo representado pelos brancos racistas, que espreitam a cada esquina, prontos para linchar um negro da maneira mais brutal possível, simplesmente porque podem. E isso não é um exagero, pois os momentos mais tensos do livro, aqueles que te dão frio na espinha, não são quando aparecem monstros ou ameaças sobrenaturais, mas quando o Atticus e sua família são parados no meio do nada por um policial racista, que pode tanto mandá-los seguir em frente quanto dar um tiro neles, porque sabe que não vai acontecer nada, porque a sociedade da época aprovava esse tipo de conduta. Então, o título Território Lovecraft tem um duplo sentido. Se refere tanto ao universo fantástico que o Lovecraft criou, com suas criaturas e raças sobrenaturais, quanto àquele território do sul dos Estados Unidos que compartilhava dos seus mesmos ideais de supremacia branca e que tentava manter a homogeneidade cultural das suas comunidades da maneira mais violenta possível, linchando negros, expulsando, fazendo mil barbaridades. Nesse sentido, é bem curioso a capa do romance, deixa eu aproximar para vocês verem, com essas figuras aqui, né, que parecem tanto tentáculos, né, que é o símbolo das criaturas do Lovecraft, mas também lembram
figuras encapuzadas, né? Os membros da Ku Klux Klan, que é aquela seita supremacista branca que até hoje existe. Então o autor, o Matt Ruff, usa elementos da literatura do Lovecraft para denunciar o seu racismo e construir uma narrativa antirracista, dando humanidade e protagonismo àquelas pessoas que o próprio Lovecraft desprezava como sub-humanas. E me surpreendeu positivamente quando eu descobri que o Matt Ruff é branco, porque ele conseguiu escrever sobre negros e sobre sua experiência sem apelar para reducionismos ou clichês, criando uma história envolvente e personagens cativantes. E ao falar disso, eu não quero em absoluto negar ou diminuir a importância e a necessidade de termos mais escritores negros ou LGBTs falando de suas experiências, mas que simplesmente para mim é bom ver como um escritor branco consegue escrever sobre pessoas de fora da sua convivência social de forma competente, sem apelar para lugares comuns. E numa entrevista que eu li para fazer esse vídeo aqui, o próprio Matt Ruff fala que para ele seria tedioso se ele lesse apenas sobre pessoas como ele mesmo, que ele gosta de ler sobre outras experiências, sobre outras pessoas de fora do seu contexto social e étnico. E o personagem do Atticus concentra bem essa tensão entre contexto social e étnico e literatura. Pois ele é um cara que ama ficção científica, ama sobrenatural, ou seja, um típico nerd. Só que esses hábitos dele, ele não são aceitos pelo pai, o Montrose. Até aí tudo bem, né? O Montrose seria só mais um daqueles pais que não toleram os gostos dos filhos e tenta estragar a todo momento. Um típico conflito de gerações. Mas a questão é que o Montrose também não se conformava que o Atticus ficasse lendo escritores brancos que deixava bem claro o seu viés racista, que infelizmente era o padrão da ficção científica naquela época. Então, em um trecho do livro, ele implica porque o Atticus estava lendo as aventuras de John Carter, do Rice Burroughs. Ainda mais depois que o Atticus explicou qual era o enredo do livro. Que o John Carter era um ex-soldado confederado que viaja para Marte. Só lembrando que os confederados, na Guerra Civil Americana, foram os caras que lutaram a favor da escravidão. E é então que o Montrose solta na lata. E o que seria um ex-confederado? É tipo um ex-nazista? E o negócio fica ainda pior quando o Atticus descobre o Lovecraft e passa a ler os contos dele. O Montrose faz questão de ir até a biblioteca pública da cidade. Naquela época, pré-internet, era assim que se fazia pesquisa. E aí ele volta para casa com um poema do Lovecraft que ele descobriu e ele entrega para o Atticus com uma satisfação perversa. O nome do poema era Da Criação dos Crioulos. Mais à frente, o Atticus tem uma conversa com seu tio George, que gosta do mesmo tipo de leitura que ele. E aqui o George explica por que ele gosta tanto dessas histórias. Histórias são como pessoas, Atticus. Nós até podemos amá-las, mas não podemos alegar que são perfeitas. Sempre tentamos enaltecer suas virtudes e relevar seus defeitos. Mas isso não faz os defeitos desaparecerem. Mas você não fica irritado, não como o papai fica. Isso é verdade, eu não fico irritado. Não com as histórias. Ainda assim, às vezes, elas me decepcionam. Ele voltar a olhar para as estantes, cheias de livros de Lovecraft. Às vezes, são como uma punhalada no coração. E eu acho essa uma posição bem razoável. Nós podemos sim gostar das histórias, mas isso não nos obriga a fechar os olhos para os seus defeitos, para as coisas que achamos inaceitáveis. Pois, falando francamente, se a gente começa a naturalizar o racismo em coisas simples, como um conto ou um romance, até a gente começar a naturalizar isso também em casos reais que testemunhamos, é um passo. Mas, ao lado dessa discussão séria, tem também o elemento sobrenatural do livro, que também é ótimo. Quero dizer aqui que eu achei bem competentes, né, a construção das ameaças sobrenaturais. Embora tenha alguns trechos que são bem apressados, a história toda flui de forma bem competente. E todos os personagens brilham. E essa é uma questão interessante, porque muita gente pode pensar que o Atticus é o personagem principal da história. Só que não. E essa é outra grande novidade bem-vinda em relação à grande maioria dos romances de ficção científica ou sobrenatural, onde existe um único herói que vai lá, enfrenta todos os perigos, salva todo mundo, tipo John Carter. Não, aqui cada um dos personagens, além do Atticus, o Montrose, a Letitia, o George, a Hipólita, a Ruby, cada um deles tem seus momentos e cada um deles contribui para o desenrolar da trama e para o desfecho final. E eu faço uma menção rosa aqui a Letitia, para mim a melhor personagem do romance,
e também a melhor personagem da série. Ela é totalmente o oposto da mocinha indefesa da grande maioria das histórias. Ela é uma jovem de bem com a vida, com iniciativa, vai lá e faz as coisas, não fica esperando que um homem a salve. Ela encara sozinha uma mansão mal assombrada e seus fantasmas racistas. Enfim, me apaixonei por ela. Inclusive, no melhor capítulo do livro, na minha opinião, ela salva a vida do Atticus e dos outros não uma, mas 2 vezes. Enfim, posso dizer que esse é um excelente romance. É um daqueles que, quando você termina, fica com vontade de reler mais uma vez só para continuar por mais tempo na companhia dos personagens. E a série da HBO, embora tomando muitas liberdades em relação ao material original e aprofundando algumas situações, também é ótima e eu recomendo muito que todos assistam. E sim, eu continuo fã do Lovecraft, continuo lendo suas histórias, mas como desejaria o tio George, ler não significa fechar os olhos para os seus defeitos. E essa foi mais uma resenha do nosso canal. Se gostou, dê um like aí, compartilhe, diga o que você achou da série ou do livro. Comentários são sempre bem-vindos e até a próxima.